Quando mergulhamos no universo cinematográfico, percebemos que as tramas seguem padrões fascinantemente similares. Geralmente, um conflito se instaura, escalando em intensidade até que uma força transformadora intervém para restaurar a ordem. De forma paralela, o livro de 1 Reis, na Bíblia, desenha um cenário não muito diferente. Testemunhamos o reinado de Davi em seus últimos suspiros, abrindo caminho para uma nova era sob o comando de seu filho, Salomão. Salomão ascende ao trono, marcando sua trajetória com a grandiosa construção do templo. Contudo, a jornada real se torna um labirinto de decisões equivocadas, inaugurando uma sequência de monarcas que, infelizmente, seguem seus passos tortuosos. A idolatria ganha espaço desviando os corações do caminho de Deus, até que nos deparamos com o rei Acabe, cujo reinado representa o ápice dessa decadência espiritual. A maldade de Acabe, porém, não surge isoladamente. Ela é intensificada pela influência nefasta de sua esposa, Jezabel. Esta mulher, princesa por nascimento e rainha por casamento, é uma adoradora fervorosa do deus cananeu Baal, e sua presença em Israel marca uma era de corrupção e desvio espiritual. Jezabel não apenas abraça a idolatria, mas também se torna uma perseguidora voraz dos profetas do Deus de Israel. 1 Reis 21, versículo 25, destaca a sinergia tóxica entre Acabe e Jezabel, narrando como ela instigava seu marido a se perder nos caminhos da iniquidade. Apesar de Acabe ser responsável por seus próprios atos, é impossível ignorar o papel crucial de Jezabel em sua derrocada. Ela se estabelece como uma figura de manipulação e poder, tentando erradicar qualquer vestígio da presença divina em Israel. Em um ato de rebeldia explícita, Jezabel ordena a execução dos profetas do Senhor, desafiando abertamente o Deus de Israel e procurando silenciar suas vozes proféticas. 1 Reis 18, versículo 4, nos relata como Obadias, um homem fiel a Deus, se arrisca para salvar 100 profetas, escondendo-os em cavernas e sustentando-os, enquanto Jezabel busca sua destruição. Jezabel não se contenta em apenas perseguir os servos de Deus. Ela também alimenta e sustenta centenas de profetas de Baal e Aserá, fortalecendo o culto idolátrico em Israel. Sua influência se estende além dos limites do palácio real, infiltrando-se na espiritualidade do povo e distorcendo os valores da nação. A história de Jezabel nos serve como um alerta. Ela representa a manipulação, o poder corrompido e a resistência feroz contra a verdadeira fé. Sua presença é um lembrete de que devemos estar vigilantes e firmes em nossas convicções, resistindo às influências que buscam nos desviar do caminho da retidão. No entanto, a trama se adensa quando nos aproximamos do episódio envolvendo a vinha de Nabote, um homem justo e temente a Deus. Acabe deseja ardentemente possuir aquela terra, mas Nabote, seguindo os princípios divinos, recusa-se a vendê-la. Desolado, Acabe se retira, mas Jezabel, com sua astúcia maquiavélica, arquiteta um plano sinistro para usurpar a vinha. Com falsas acusações e uma teia de mentiras, Jezabel condena Nabote à morte, entregando a vinha de bandeja para Acabe. Aqui, testemunhamos a manipulação em seu ápice, um jogo de poder e engano onde a inocência é esmagada pela sede de poder. A história de Acabe e Jezabel, rica em lições e advertências, nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos e as influências que permitimos em nossas vidas. O livro de 1 Reis, mais do que um registro histórico, é um convite à introspecção e ao compromisso inabalável com os valores eternos, inspirando-nos a buscar a verdadeira justiça e integridade em nossa jornada. A saga do rei Acabe e da rainha Jezabel atinge seu ápice com a história da vinha de Nabote, onde mais uma vez a malignidade do casal real se revela de maneira avassaladora. Embora Acabe tenha sido repreendido e castigado por sua cobiça, e o papel sinistro de sua esposa na trama, a espiral de pecado do rei parece ter sua fonte em sua complacência diante da maldade de Jezabel. Parece quase que Acabe torna-se um títere nas mãos de Jezabel, conforme descrito em 1 Reis 21, perdendo-se em seus desejos pecaminosos. Entretanto, o poder de Jezabel não fica sem desafios. O profeta Elias, um mensageiro ardente do Deus de Israel, surge no cenário para desafiar os falsos profetas de Baal em um confronto espiritual épico narrado em 1 Reis 18. Vamos ver qual Deus é o verdadeiro Deus, propõe Elias, desafiando os 450 profetas de Baal,
a invocarem seu Deus para consumir um touro em um altar com fogo celestial. Eles tentam, falham miseravelmente, enquanto o Deus de Elias responde com fogo poderoso após uma única oração fervorosa. Elias, através deste ato ousado, desmascara os deuses falsos e reivindica a supremacia do Deus de Israel, ordenando a execução dos profetas de Baal. O triunfo divino, contudo, enfurece profundamente Jezabel, que prontamente ameaça a vida de Elias, forçando o profeta a fugir. A narrativa bíblica nos mostra, em 1 Reis 19, um Elias temeroso e exausto, mas também nos revela a fidelidade e o cuidado de Deus para com seus servos. O destino final de Jezabel é um dos episódios mais dramáticos e violentos da Bíblia. 1 Reis 21, versículos 23 e 24, e 2 Reis 9, versículos 30 a 37, detalham sua morte trágica, atirada pela janela por seus próprios servos, pisoteada por cavalos e seu corpo devorado por cães. Mesmo diante da profecia de sua morte terrível e da oportunidade de arrependimento, ela escolheu perseverar em seu caminho de trevas. Jezabel pode ter morrido, mas o espírito de manipulação e controle que ela encarnava permanece uma ameaça atemporal. As Escrituras nos alertam, como em 2 Coríntios 6, versículo 14, sobre os perigos de nos associarmos intimamente com os incrédulos, destacando a incompatibilidade entre a justiça e a iniquidade, a luz e as trevas. Jezabel representa mais do que a perversão sexual e a idolatria. Ela é a encarnação de um espírito de controle e manipulação que busca subjugar e dominar, distorcendo a verdade e corrompendo o bom caminho. Esse espírito não tem gênero. Pode manifestar-se tanto em homens quanto em mulheres, exigindo vigilância e resistência constante. No âmbito conjugal, o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 5, versículo 25, a amarmos nossas esposas, em contraposição a controlá-las. O amor deve ser o alicerce das relações, enquanto o espírito de controle deve ser reconhecido e rejeitado, lembrando-nos da liberdade que Deus nos dá para escolher servi-lo e amá-lo. O espírito de Jezabel busca infiltrar-se em todas as esferas da vida, desde a espiritualidade até as relações familiares e eclesiásticas. Ele se alimenta de poder e controle, gerando conflitos e divisões. Na igreja pode manifestar-se através de lutas pelo poder e pela influência, como alerta o apóstolo Tiago em Tiago 3, versículo 16, onde a inveja e o egoísmo geram confusão e toda espécie de males. Assim, a história de Acabe e Jezabel, repleta de paixões intensas, manipulação e a busca incessante pelo poder, torna-se um espelho para nossas próprias vidas, desafiando-nos a refletir sobre as influências que permitimos e as escolhas que fazemos. O chamado é para a integridade, a justiça e a firme resistência às forças que buscam nos desviar do caminho da luz. Ao nos aprofundarmos nas lições extraídas desta narrativa bíblica, somos convidados a cultivar um coração puro, um espírito resiliente e uma fé inabalável, que nos capacitem a enfrentar as tempestades da vida com dignidade e graça, permanecendo fiéis aos princípios divinos e resistindo às seduções do poder e do controle. Assim, transformados e inspirados, podemos caminhar na luz, espalhando esperança e verdade por onde passarmos. Jesus Cristo. Eles proclamam seguir a Ele, mas não possuem uma relação verdadeira com Ele. Cumprem deveres religiosos, buscam posições elevadas e se consideram superiores a outros cristãos, mas, no entanto, Cristo está ausente de seus corações. Os fariseus eram muito assim, e temos nossa cota justa de fariseus nos dias de hoje. Este falso espírito religioso pode ser enganador porque se apresenta como justo, quando na verdade é o oposto. Jezebel era devota à adoração de ídolos, e embora as pessoas com as quais entramos em contato hoje em dia não sejam adoradoras de Baal, elas, no entanto, adoram a si mesmas e estão tão distantes de Deus quanto os pagãos. Cuidado com esses indivíduos, eles são como lobos em pele de cordeiro. Referência bíblica: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15. A última característica importante de Jezebel era seu desrespeito e ódio pela autoridade. Em sua mente, ela tinha toda a autoridade como rainha, e não se importava com Elias, o profeta, ou qualquer um do povo de Deus. Ela não o ouvia ou se arrependia de seus caminhos, mesmo depois dele provar o poder e a soberania de Deus. Ela também zombou de Juu,
o comandante militar do exército de Israel, logo antes de ele ordenar que seus servos a jogassem para fora da janela. Esse espírito também é evidente em nossos dias, pois algumas pessoas querem perseguir seus próprios ganhos egoístas sem ter nenhum respeito pela ordem ou hierarquia. Não existem pessoas assim em nossas igrejas, em nossas famílias e comunidades? Esteja alerta contra tais pessoas, pois elas até questionariam a autoridade de Deus. Embora Jezebel tenha conseguido o que queria na maioria das vezes por meio de manipulação, esquemas, enganos e controle, no final, ela não pôde controlar sua própria queda, que foi devido à sua própria resistência a Deus. Também vemos que poder e status não significam sempre que você está fazendo a coisa certa. Acabe e Jezebel tinham todo o poder do mundo. Jezebel tinha perto de 1000 profetas que comiam à sua mesa. Eles até tinham o poder de matar alguém por sua propriedade e sair impunes. Não é fama, poder e status que levam à boa vida, mesmo que seja o que o mundo nos diga. Como nas palavras de Jesus, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É sendo um servo humilde que realmente encontramos a boa vida. A maioria das histórias que lemos hoje tem um clímax e uma resolução. No entanto, nos livros de reis, parece não haver resolução. De vez em quando havia um rei que era guiado pela mão de Deus. No entanto, na maioria das vezes, todos os reis eram maus, sendo Acabe o que causou o maior mal. Na verdade, o livro de Reis termina com muitos que vivem em Israel indo para o cativeiro nas nações estrangeiras circundantes. Teremos que olhar centenas de anos no futuro para encontrar nossa resolução ou final feliz. Enquanto a maioria dos reis de Israel eram maus e levavam o povo de Deus para longe de Deus, haveria um que viria e levaria o povo de Deus a toda justiça. Em vez de ser um rei que buscava poder, ele abriu mão de seu poder para servir. Enquanto ele merecia punir seu povo por seus pecados, ele decidiu ser punido por seu povo. Encontramos o clímax da história não no livro de Reis, mas centenas de anos depois na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Referência bíblica. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. O espírito de Jezebel é forte, mas o Espírito de nosso Deus é mais forte e superará todo o mal. Se você tem o Espírito Santo, será capaz de reconhecer essas características e saber como lidar com as pessoas que têm o espírito de Jezebel atuando nelas. Ore para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, versículo 26. Quando falamos do espírito de Jezebel e do falso espírito religioso, nos deparamos com a crucial necessidade de discernimento. O discernimento é a capacidade dada por Deus para compreender e perceber as coisas que não são evidentes para os olhos naturais. Viver sem discernimento em tempos tão complexos e cheios de enganos é como navegar em um oceano tumultuado sem uma bússola. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2, versículo 15. No entanto, o discernimento por si só não é suficiente. É necessário cultivar uma relação autêntica e íntima com Jesus Cristo. Conhecer a Jesus não é apenas saber sobre ele, mas é um relacionamento vivo e vibrante, onde o conhecemos e somos conhecidos por ele. É um convite para entrar nos lugares mais profundos do seu coração, onde encontramos não apenas refúgio, mas também a verdade que liberta e transforma. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. João 10, versículo 27. E enquanto nos aprofundamos nesse relacionamento com Cristo, começamos a perceber o quão essencial é viver uma vida de humildade. A humildade é o antídoto para o espírito de Jezebel. É a humildade que nos mantém ancorados em Deus, lembrando-nos de nossa necessidade constante dele. Uma vida humilde é uma vida que reconhece que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Referência bíblica: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, versículo 10. Em meio a esses desafios e batalhas espirituais, é imperativo manter nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio seguro, e enquanto permanecemos nele,
ganhamos a força e a sabedoria necessárias para discernir e resistir às influências malignas do espírito de Jezebel e do falso espírito religioso. Não somos chamados para viver em medo, mas em poder, amor e equilíbrio. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. No final das contas, a verdadeira vitória é encontrada em viver uma vida rendida a Deus, caminhando em sua verdade e justiça. O convite está aberto para todos nós para entrarmos nessa jornada de descoberta, discernimento e profunda comunhão com o Pai, através de Jesus Cristo guiados pelo Espírito Santo. Que possamos viver vidas marcadas pelo verdadeiro amor de Deus, resistindo ao engano e crescendo em graça e verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, versículo 23. Ao continuar nesse caminho, encontramos não apenas alegria e paz verdadeiras, mas também nos tornamos faróis de luz em um mundo muitas vezes escuro e confuso, apontando outros para o caminho da verdadeira liberdade e vida em Cristo.